E mais uma partida ruim do Goiás nessa atual temporada, duvidosa, com futebol muito questionável e fraco, né, na primeira etapa, ainda ficou por pouco essa derrota por 1-0 para o Cuiabá. Quero trazer aqui os detalhes sobre essa partida e um jogo que começou tão ruim, que pelos minutos finais apenas ruins por parte do Goiás, acabou dando uma impressão menos pior do que aqueles primeiros 15, 30 minutos na etapa inicial. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o que foi esse Cuiabá 1-0 Goiás, né? Um jogo de ida das semifinais da Copa Verde, o que precisa mudar para a sequência do ano e também uma informação importante a respeito do Guto Ferreira, que pode e talvez nesse momento deve deixar o Goiás após o Campeonato Goiano. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final os nossos outros vídeos do final de semana e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Lá no nosso canal de cortes, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo também. Então vamos lá começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o que foi essa partida, mais uma ruim por parte do Goiás, desastrosa no primeiro tempo, onde um placar minimamente justo, se houvesse isso no futebol, seria um 3-0 ali redondo para o Cuiabá nas costas do Goiás. Muito fraco, um desempenho realmente pouco interessado, a marcação muito frouxa, deixava muito espaço, principalmente no meio de campo, e também não criava absolutamente nada. Não faz sentido jogar com dois pontas, sendo que a bola chega muito pouco para eles e eles também não têm aquela contribuição defensiva. Então um cenário desastroso. O que poderia ter de pior para essa partida, o Goiás acabou enfrentando nos minutos iniciais, o Cuiabá muito superior, principalmente no meio de campo. Começando pelo início, né? Obviamente, as escalações, aquilo que a gente já havia imaginado, o Goiás com força máxima, por incrível que pareça, né, para esse duelo na Copa Verde, e os principais posicionamentos, principalmente o Bruno Melo, abrindo mais pela ala esquerda, o Felipe caiu um pouco mais pelo meio, para ser aquele cabeça de área, né, na distribuição de bola, e o Lucas Alter ficava um pouco mais pelo lado direito. Porém, a criação por parte do Goiás estava muito lenta, né? A bola não chegava, principalmente no Palácio, que só foi aparecer no jogo lá para meados do segundo tempo, mais ou menos com 5, 10 minutos, no primeiro totalmente encolhido, e quando perdia a bola, o Lucas Alter ele ficava muito avançado na marcação, o Apodi meio que se escondia ali dentro da grande área, então o Halter, que era o primeiro a dar aquele combate, seja na ponta direita ou também, no caso, no meio de campo, e o Goiás ficou muito espaçado. O Felipe também aparentava muito lento, então foi um combo perfeito para o Cuiabá criar ali pelo menos 5, 6, 7 grandes oportunidades na primeira etapa. Por incrível que pareça, o Goiás ainda até começou o primeiro tempo em cima da marcação, assim, tendo mais posse de bola do que o Cuiabá, até uns 4, 5 minutos de jogo, que isso começou a ficar um pouco diferente. Até imaginei, quem sabe a gente vê um time rodando a bola com o meio de campo, Felipe, Zé Ricardo, o Palácios também, né, por ali. Acabou que isso foi apenas uma impressão inicial. O Cuiabá tentava dos dois lados, tanto do lado direito com o Cafu, quanto também na ponta esquerda com o Wellington Silva. Aos 7 minutos, um chute do Denilson de fora da área, vários dessa maneira também, após uma cobrança de escanteio, a bola foi, voltou, teve um cruzamento, o Denilson pegou de fora aos 7 minutos, já dando um recado, onde o Cuiabá arriscou muito assim de fora da área, e mais uma vez o Goiás levando um golaço de longa distância. Não coloco essa de forma alguma na conta do Tadeu, porém já se eu não estiver enganado, o terceiro ou quarto gol que acontece de fora da área nessa atual temporada de 2023. Uma jogada também perigosa do Wellington Silva aos 11 minutos, o Palácio e o Diego Gonçalves eles ficavam muito fracos na marcação, então o Cuiabá levava uma superioridade absurda, era só passar do meio de campo, onde tinha ali uma marcação superficial, ou do Nicolas, ou do Palácios, ou do Diego Gonçalves, ou também do Vinícius, né, que ficava mais na ponta esquerda, era só passar essa primeira marcação, já não tinha muito o que fazer de diferente. Rodava a bola nos seus dois meias, ou o Ronald, ou também, esqueci o nome do Denilson, né, um camisa 8, muito bom de bola do Cuiabá. A bola passava um dos dois, fazia a parede ali no Pita, onde ele conseguiu escorar pelo menos 3 ou 4 bolas boas de grandes oportunidades na cara do goleiro Tadeu, que fez também uma grande partida. Então o Goiás ficou muito frouxo na marcação, não tinha aquela intensidade, uma força de vontade, nada nesse sentido. Um time muito bagunçado e muito pouco aguerrido também nos minutos iniciais. Aos 16 minutos, também uma boa chance do Ronald, que saiu na cara do gol, né? Uma bola também trabalhada com o centroavante Pita, rola a bola para o Cafu, que apareceu ali na cara do gol, uma belíssima defesa do goleiro Tadeu. Teve outra também que ele antecipou a jogada, enfim, levou muita pressão. O Apodi também não estava bem na marcação, acabou encaixando isso um pouco mais na segunda etapa. O Sander também perdeu uma bola ali para o Cafu, acho que meados dos 15, 20 minutos, que também
levou um grande perigo. O Apodi teve que tirar pelo menos uns 2 cortes de dentro da grande área, porque a defesa abriu totalmente, né? Ficava como o último homem dentro da pequena área. Se o Apodi não tira aquela bola também, acabaria levando o gol. Então o Goiás fez de tudo para levar ali pelo menos 1 ou 2 gols nesses primeiros 10, 15 minutos, que é o período primordial de uma partida, principalmente se tratando de classificação. Aos 20 minutos também teve uma bola na trave, bateu em cima da linha, uma sorte enorme, né, também nessa cobrança de falta por parte do Goiás, várias bolas nas costas, né, inclusive da marcação, então sofrendo muito, apesar de terem feito partidas razoáveis, o Lucas Alter e o Bruno Melo, muitas que o Pita levou vantagem em cima deles, escorando, fazendo a parede, e também alguns lançamentos muito por conta da cobertura, ali pelo lado direito com o Apodi, onde não estava funcionando, e o meio de campo também, com o Felipe muito desligado, o Palácio também na frente não contribuindo tanto assim, e os 2 pontas, né, principalmente o Diego Gonçalves, totalmente discreto no jogo. Então, como que eu costumo observar esse placar? Se a gente imaginar o que, por exemplo, foi o primeiro e o segundo tempo, o segundo um jogo um pouco mais controlado, normal, né? Uma derrota, ok, jogo de ida, faz parte, o jogo é na casa do adversário. Porém, com esse desempenho, é sim muito ilusório, aquela sequência de 18 partidas invictas nessa atual temporada, caindo por terra, e um jogo que realmente um dos primeiros que valia alguma coisa, tirando obviamente o duelo na Copa do Brasil, onde o Goiás já decepcionou nessa atual temporada de 2023. O Cuiabá ainda seguiu marcando em cima, boas jogadas ali principalmente com o Denilson, chute de fora da área aos 32 minutos, várias cobranças de escanteio. O Goiás não tinha nenhum tipo de recurso, no máximo era uma espetada com o Apodi, ali um lançamento pelo lado direito do campo, e o lateral esquerdo, o Mateuzinho, recuperava a bola, já jogava para o João não esqueci o sobrenome dele, o João zagueiro, pelo lado esquerdo do campo, e pronto, era isso que o Goiás fazia, não pressionava lá na frente, o Nicolas totalmente sozinho, não criava absolutamente nada também com o Palácios. As primeiras chances com o Goiás aconteceu lá aos 37 minutos, né, uma jogada com o Sander vindo juntamente com o Vinícius, né, pelo lado esquerdo do campo, o cruzamento para trás e o Palácios travado naquele momento, acabou ganhando um escanteio. Então as primeiras chances do Goiás aconteceram por ali, aos 37 e também aos 38, uma cobrança de escanteio do Palácios, um desvio na primeira trave e o Nicolas perde um gol ali dentro quase da pequena área, bateu mal, assim, aquele gol que fatalmente o Pedro Raul faria, né? Mas a diferença do centroavante está nesses pontos, né? O Nicolas, os gols mais difíceis ele acaba fazendo, os mais fáceis ele costuma errar. Um gol parecido, por exemplo, aquele que teve no ano passado na Arena Pantanal também, a derrota do Goiás por 2-1, a vitória, melhor dizendo, por 2-1 no Campeonato Brasileiro, o gol do cruzamento do Vinícius para o Pedro Raul pegando de primeira. Hoje o Nicolas teve uma chance parecida em uma cobrança de escanteio, acabou pegando tudo. Então, no momento que parecia que o Goiás tinha dado uma ajeitada ali após a parada para a reidratação dos jogadores, a conversa do Guto Ferreira, o Goiás, assim, não dá para dizer que voltou muito melhor, porém soube posicionar um pouquinho melhor, principalmente na marcação, cada uma das suas peças. Criou essa jogada com o Vinícius e com o Sander lá pelo lado esquerdo do campo, esse chute fraco, né, do Nicolas aos 38 no escanteio, porém já acaba levando o gol aos 41, marcação frouxa tanto do Sander, que não tinha muita culpa ali, porque ele deu um primeiro combate, a bola voltou um pouco atrás, e o Felipe só fez aquela parede ali para tentar evitar, por exemplo, fazer um bloqueio, né, em relação à finalização, não foi em cima, vem se mostrando também um volante muito lento, que não serve, obviamente, com essa característica de ser bom com a bola no pé e muito lento, a gente sabe como que é com o próprio Felipe Bastos, levando esse golaço de fora da área do Ronald aos 41 minutos. Aos 43, né? Aos 41 foi uma outra chance que o Ronald teve em um contra-ataque, acabou batendo de fora da área também e levou muito perigo. Aos 47, de novo, uma boa chance do Cuiabá, uma escorada do Isidro Pita, tocou ali para o Cafu e o goleiro Tadeu antecipando, né, fazendo uma grande defesa para evitar o segundo gol. Então o Goiás não tinha nenhum tipo de recurso, o Cuiabá normal vai jogar em casa, obviamente vai criar mais, vai ter as principais oportunidades, pelo menos um maior volume de jogo. Porém, o time não conseguiu marcar, principalmente no meio de campo. O Apodi começou perdido durante a partida, porém foi se reencontrando ali principalmente no final do primeiro tempo até o início do segundo. O ataque muito pouco proveitoso, o Diego Gonçalves basicamente não pegou na bola, o Nicolas não chegou nenhuma para ele, então a que chegou também ele acabou não enfiando para as redes, então ficou um jogo muito ruim por parte do Goiás, não tinha contra-ataque, não tinha marcação, era fatal, uma derrota até mesmo por mais gols, se continuasse, né, essa mesma questão no primeiro tempo. Então, basicamente, muito decepcionante esses 45 minutos iniciais do Goiás no primeiro teste contra uma outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Goiás começou com a mesma equipe, até mesmo porque o banco de reservas, já vem comentando isso aqui também, é muito fraco por parte do Goiás, principalmente na questão ofensiva. Apenas 2 jogadores de frente, o Alisson e o Felipe Costa, dificilmente vão dar conta de mudar uma partida
dentro desse nível, né, de exigência de primeira divisão. O Goiás começou o primeiro tempo um pouco mais organizado, principalmente com o Palácio sendo um pouco mais acionado, o Sander no lado esquerdo também dando uma boa sustentabilidade ali na saída de bola, né? Ficou um pouco mais seguro, sair jogando ali com ele, e também o Vinícius aparecendo juntamente com o Sander e o Felipe, né, com o Zé Ricardo um pouco mais atentos nesse retorno para a segunda etapa. Mesmo assim, com o Palácio participativo, a única chance que o Goiás teve foi aos 4 minutos de um lançamento do próprio Palácio, né, para o Nicolas, que acabou chutando e o goleiro Walter pegando na sobra. O Diego Gonçalves acabou batendo por cima, um gol também na cara do goleiro, né? Então, se o Goiás mesmo jogasse muito mal e tivesse um fator decisivo de marcar os seus 2 gols que tiveram dentro da grande área, tanto o Nicolas quanto o Diego Gonçalves, a gente poderia estar falando de outro cenário. Porém, erraram, né? E depois disso, basicamente, o Goiás não criou mais nada. Teve uma chance com a Apodi ali aos 14 minutos também, e um bom lançamento do Felipe, porém também não estava impedido, mas no replay aparentemente não estava, mas não tinha criação. O Goiás não criava tanta coisa assim. No máximo tinha uma posse de bola, rodava ali com o Sander, ia para o Vinícius, ia para o Felipe e às vezes uma outra inversão de jogada muito fraco, né? Teve um outro chute também do Vinícius aos 16 minutos, onde ele começou a aparecer um pouco mais no meio de campo, então essa marcação ficou um pouco mais confusa, né? Esse posicionamento para a marcação do Cuiabá, com o Palácios e também o Vinícius caindo numa espécie de um meia um pouquinho mais centralizado. Ele chutou essa bola com a perna esquerda aos 16 minutos. Nessa hora o Sander estava passando ali na linha de fundo, acho que seria o melhor ter tocado para ele. Aos 22 as primeiras mudanças, entraram, né, o Andrei na vaga do Palácio e também o Alisson no Diego Gonçalves. Basicamente também não fizeram absolutamente nada na partida. O jogo ficou muito faltoso, muitas vezes parado. O Goiás errava muitos passes, principalmente na saída de bola pelo lado direito, com o Lucas Alto. Ele tentava fazer, por exemplo, um lançamento para o Apodi ou para o próprio Diego Gonçalves, ou o Alisson, ou o Vinícius, quem que estivesse naquela região do campo. Não dava certo e o Cuiabá não tinha aquele mesmo ímpeto para acelerar o jogo, principalmente com seus meio-campistas, né? Então ficou aquele jogo muito morno, amarelo ali para o Santos aos 33 minutos. Teve uma cabeçada também perigosa do Cuiabá aos 41 minutos, aos 44 também um lance perigoso por parte do Goiás, aparecendo com perigo o Apodi em um lançamento. Mas assim, se a gente pegar o que foi o primeiro tempo comparado com o segundo, por exemplo, se o Goiás jogasse o que ele jogou no segundo tempo durante toda a partida e perdesse ou por 1-0 ou um jogo 0-0, aquela partida sem graça, beleza, já é ruim, porém você não enxerga um desnível tão grande. O que foi os primeiros 10, 20, 30 minutos dessa partida contra o Cuiabá foi de uma diferença absurda. Parecia aqueles jogos do Goiás no ano passado contra o Palmeiras fora, contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, naquele nível. E olha que a gente está se tratando de uma partida da Copa Verde. Contra o Cuiabá não é o jogo mais importante da temporada, é um adversário mais qualificado do Goiás. Obviamente tem 3 anos, né, consecutivos na primeira divisão, tem um investimento maior, se perdesse não faria nenhum tipo de loucura como estou falando aqui com vocês. Porém, o desempenho apresentado na primeira etapa realmente foi desastroso. Repito, o Goiás não conseguiu fazer absolutamente nada. E quando tinha a posse de bola, no segundo tempo tentou mudar um pouco isso, porém as peças ali também acabam não ajudando. Como eu falei, eu sempre tenho essa dúvida em relação ao estilo de jogo. Não adianta você querer tocar a bola se você não tem bons jogadores, a não ser que seu técnico seja de um nível muito acima, como é, por exemplo, o Fernando Diniz no Fluminense, mas obviamente ele tem as suas peças. O Guto Ferreira ele tenta esse esquema de sair jogando, de usar os 2 pontas, porém não ajudam na marcação, principalmente o Diego Gonçalves. O Vinícius também não é nenhum cara que vai se dedicar, vai até a linha de fundo, dar carrinho ou algo nesse sentido. O Palácios também não, quando ele fica ali no meio de campo, fica muito mais empenhado nessa função ofensiva e deixa o meio de campo muito aberto. O Felipe também não parece estar bem fisicamente, ou ele de fato tem essa característica de ser um jogador lento e sobra tudo nas costas do Zé Ricardo, que não fez uma partida perfeita hoje, longe disso, porém é um jogador que tem um pouco mais de velocidade alinhada com a técnica, pode fazer uma diferença para a Série A do Campeonato Brasileiro nesse poder. Então acho que o Guto Ferreira está fazendo uma coisa errada, que é jogar, por exemplo, com os 2 pontas abertos. Acho que seria muito mais vantajoso a presença de um terceiro zagueiro, liberando o Sander e o Apodi, que são bons quando vão principalmente no jogo ofensivo, e deixava ali, por exemplo, o Palácios nessa função de meio de campo, caindo na meia direita. Aí, dessa forma, né, você poderia jogar apenas com o Vinícius lá na frente, tendo o principal modo a ponta esquerda, deixaria o Apodi como elemento surpresa do outro lado, e o Sander, né, também para acompanhar
na meia esquerda e eventualmente o Palácios dando essa profundidade na ponta direita, já que é um jogador que tem sim essa característica, inclusive ele é da posição de meia direita, né, e não de meia central. Então, assim, acho que falta um pouco de ideias aí pro Guto Ferreira do que deve ser feito até o início do Campeonato Brasileiro. O Goiás não tem elenco e nem característica para sair jogando toda hora, para tentar algo nesse sentido. Porém, se no ano passado o jogo era feio, ali em chutões pro Pedro Raul e etc, porém fazer os gols. E agora, se ficar só nesse joguinho de toca-toca, como foi, por exemplo, no primeiro tempo, que não saiu nada, a marcação muito frouxa, os dois pontas muito dispersos da partida, um primeiro volante também meio desligado, né, no caso ali o Felipe. Então, assim, como eu falei, se fosse apenas uma derrota, não acharia nenhum absurdo, como também não acho. Beleza, um jogo que é importante, né, ter esse teste antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro, porém muito preocupante. Se fosse uma partida igual foi no segundo tempo, com o Cuiabá criando uma outra chance, aquela partida ruim, né, meio morna, é normal da gente assistir esse tipo de jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, porém o que foi o desnível, a diferença, o choque ali nos primeiros minutos, os primeiros minutos do caramba, né? O primeiro tempo inteiro por parte do Goiás, muito abaixo do Cuiabá, tanto fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então é preocupante demais, não sei nem o que mais comentar aqui no nosso vídeo de hoje, apenas essa decepção. As outras mudanças, né, também entraram nos minutos finais. O Felipe Costa na vaga do Nicolas e o Carlos Maia também entrou já nos minutos finais no lugar do Vinícius, que acabou sentindo. E para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre uma informação lá do meu parceiro, Periquito Brizalo, que colocou durante, inclusive, a partida sobre a questão do Guto Ferreira. Ele disse que o Goiás prepara o terreno para demitir o técnico após a final do Campeonato Goiano, já que se demitir o Guto Ferreira durante o estadual, essa informação lá do Periquito Brizalo, a multa é de R$1 milhão. E após o Campeonato Goiano, a multa é de apenas, entre aspas, cair para R$300 mil a demissão do treinador. Vale lembrar também que já teve o desligamento dos dois outros auxiliares dele, né, da sua comissão técnica do próprio Guto Ferreira. Então, quem sabe, né, sendo um indício da sua demissão. Não acharia o certo, porém, assim, ao mesmo tempo que não tem peças para o Goiás fazer um jogo um pouco melhor, como eu falei, o banco de reservas é muito limitado. Se a gente olhar o que foi o posicionamento, a organização do time na primeira etapa, de fato é muito preocupante. Porém, não acho o pior elenco do Goiás das últimas temporadas, muito distante disso. Acho que com uma presença do Sidmar, que é o melhor zagueiro do Goiás e fica no banco de reservas, com um lateral direito um pouco mais consistente, principalmente na parte da marcação, que o Dieguinho, e também um jogador de velocidade na vaga ali do Vinícius, talvez um outro volante. Enfim, não acho que seja um time desastroso. Porém, a atuação, principalmente no primeiro tempo, foi sim desastrosa, tanto no ofensivo, quanto no meio de campo, quanto também no defensivo. No segundo tempo, foi tudo muito ruim também. Porém, o Cuiabá deu uma desligada, não manteve aquele mesmo ritmo. Se mantivesse, o Goiás também perderia por mais gols. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogo, né? O que você pensa a respeito dessa escalação, dessa informação também lá do Periquito Brizado, dessa multa, né? Ficando um pouco mais baixa para a demissão do Guto Ferreira futuramente após o Campeonato Goiano. Para lembrar que o Goiás vai ter agora, na próxima quarta-feira, o próprio Cuiabá no estádio da Serrinha. No domingão, o jogo de ida contra o Atlético no Antônio Ascioli. E no outro domingo, a grande decisão no estádio da Serrinha. Muito preocupante. Vamos ver também como que o time comporta em um jogo também parelho contra o Cuiabá. Porém, dessa vez, dentro de casa. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Muito preocupante, né? E caindo essa sequência que não iludia muitos torcedores. Já falava isso aqui. O Goiás não é o pior time dos últimos anos. É um time melhor qualificado do que as últimas temporadas, porém o nível dessa Série A do Campeonato Brasileiro também será maior. E logo na primeira impressão do time, por exemplo, na Copa do Brasil não foi boa contra o Ásia. Contra o Águia também, criando, porém sendo eliminado. E agora também essa derrota, né, por 1-0 para o Cuiabá fora de casa, com essa atuação pífia nos 45 minutos iniciais e ruim no segundo tempo também, no geral. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Amanhã teremos outros vídeos aqui no canal, espero estar um pouco mais animado do que hoje nessa noite, né, do domingão. E como o sorteio da Sul-Americana acontece apenas às 9 horas, vou deixar para terça-feira também para discutir aqui os grupos com vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!